Oi, pessoal! Se um casal está na jornada de tentar engravidar, olha, existe uma chance bem grande que algumas atitudes fundamentais estejam passando batido. E não é por falta de vontade, não. É que muitas vezes as informações que realmente fazem a diferença acabam ficando de lado. Hoje a gente vai mergulhar no que funciona de verdade, com base na ciência, transformando tudo num guia prático para ser seguido a dois, em parceria. Algumas dessas dicas podem parecer óbvias, outras talvez surpreendam, mas pode apostar. Pelo menos uma delas vai te fazer pensar: caramba, por que ninguém nunca me falou isso antes? A gente vai construir um mapa claro aqui. E fica o aviso: a dica número 1, a que a gente vai deixar para o final, é a mais poderosa de todas e, ironicamente, a mais ignorada. A nossa conversa vai ser dividida em 4 partes, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente alinha o conhecimento básico. Depois, partimos para ações práticas, do dia a dia mesmo. Em seguida, falamos sobre cuidar do corpo e da mente. E por fim, a gente fecha com o pilar que sustenta absolutamente tudo, a parceria. Então, vamos lá. A primeira etapa é sobre criar uma base sólida, sabe? Colocar todo mundo na mesma página. É aqui que o casal entende junto o quando e o como as coisas funcionam, transformando aquela ansiedade e incerteza em uma estratégia clara. E tudo começa com essa tal de janela fértil. Gente, são só 6 dias por ciclo. 6. O espermatozoide é guerreiro. Ele sobrevive até uns 5 dias lá dentro. Mas o óvulo é mais pontual. Dura no máximo 24 horas. Então, errar essa janela, mesmo que por um pouquinho, significa que a chance daquele mês, bom, ela vai para quase zero. Entender isso juntos já é o primeiro grande passo. Certo. Então, como é que a gente acha essa janela? Existem 3 ferramentas principais. Os testes de farmácia são os mais diretos. Eles detectam o pico de um hormônio chamado LH, que é tipo o sinal verde para ovulação, dizendo que ela vai acontecer em 1 ou 2 dias. O muco cervical é o próprio corpo avisando que a fase fértil chegou. E medir a temperatura todo dia ajuda a confirmar que a ovulação de fato aconteceu. A dica de ouro: usar os 3 juntos. Aí a precisão vai lá para cima. Agora, presta atenção nisso aqui, porque é uma mudança de foco que faz toda a diferença. Muita gente acha que o negócio é focar só no dia da ovulação. Mas a estratégia mais inteligente, na verdade, é ter relações nos dias antes dela. Pensa assim, a ideia é já ter um time de espermatozoides lá, prontinho, esperando o óvulo chegar. É uma pequena inversão de lógica com um impacto gigantesco. Beleza, entendemos a teoria, agora, como isso vira prática no dia a dia. É o que a gente vai ver agora. Essa parte é sobre construir juntos, como um time, um estilo de vida que jogue a favor da fertilidade. E são coisas que o casal pode e deve fazer em dupla. Primeiro de tudo, um item crucial: ácido fólico. Quase todo mundo só começa a tomar depois que o teste dá positivo. Mas o ideal mesmo é começar uns 3 meses antes de sequer tentar. Sabe por quê? Porque ele é essencial para a formação do sistema nervoso do bebê, algo que acontece bem no comecinho, muitas vezes antes mesmo de a gravidez ser confirmada. É como preparar o terreno antes de plantar. E a comida, claro, afeta os hormônios de ambos. Pensa em refeições simples, tipo um salmão grelhado com bastante brócolis, ou um lanche da tarde com iogurte, um punhado de frutas vermelhas e nozes. O foco é em comida de verdade, que combate a inflamação e nutre o corpo. E quando os dois entram nessa juntos, fica muito mais fácil e gostoso. E do outro lado da moeda, o que evitar? Basicamente, os vilões que causam inflamação e bagunçam os hormônios. Muito açúcar, comida ultraprocessada, gordura trans. Fazer um pacto no casal para reduzir isso não só ajuda o corpo, como também fortalece a parceria, né? É um objetivo em comum. Agora, um assunto sério: álcool e cigarro. Aqui, a mensagem precisa ser bem direta. Os dois têm um impacto negativo comprovado na fertilidade. E não é só de um lado, não. Afeta a qualidade dos óvulos e também dos espermatozoides. Então, a recomendação mais segura e eficaz é uma só: eliminar. Não é reduzir, é zerar, pelo menos nessa fase. E o sono? Pois é, ele é fundamental. A meta é dormir entre 7 e 9 horas por noite. Sabe por quê? Dormir mal de forma rotineira aumenta o cortisol, o famoso hormônio do estresse, que, por sua vez, pode atrapalhar os hormônios da reprodução. E tem mais: o sono de qualidade ajuda a produzir melatonina, que protege as células reprodutivas. Cuidar do sono é cuidar da fertilidade dos dois. Simples assim. Seguindo em frente, vamos para a nossa terceira parte. Agora o foco em cuidar da saúde de forma proativa e principalmente em entender que a nossa mente e o nosso corpo estão totalmente conectados nessa jornada. Não dá para separar uma coisa da outra.
E uma coisa importante, não precisa esperar um ano de tentativas para fazer um check-up básico. Às vezes, uma coisinha simples e super tratável pode estar no caminho. Isso vale para um painel hormonal, para checar a tireoide, avaliar a reserva ovariana e um ponto essencial para o parceiro fazer um espermograma. Investigar cedo poupa tempo e muita ansiedade. Ah, e aquela frase que todo mundo que está tentando engravidar odeia ouvir. É só relaxar. Pois é. A gente sabe que não é tão simples. A proposta aqui é outra: gerenciar o estresse de forma ativa, ou seja, ter práticas reais, concretas, que ajudem o seu corpo a sair daquele modo de luta ou fuga constante. Porque sim, o estresse crônico afeta a ovulação e até a implantação. E como fazer isso? Bom, exercício moderado é uma ferramenta poderosíssima. Meditação ou simplesmente parar para respirar fundo por alguns minutos já ajuda a regular o sistema nervoso. E claro, ter uma rede de apoio, conversar com amigos, com um terapeuta ou principalmente um com o outro, tira um peso enorme das costas. E agora, chegamos ao ponto principal. A dica número 1. O pilar que amarra todas as outras e que, por incrível que pareça, é a mais esquecida de todas. Esse é o fator que, sozinho, tem o poder de transformar completamente essa jornada. O ponto crucial é 1. Ser um time. Embarcar em uma única jornada, juntos. E para entender por que isso é tão importante, olha esse dado. Em cerca de metade dos casos de dificuldade, o fator masculino está envolvido. Metade. Isso significa que a saúde do espermatozoide é tão crucial quanto a saúde do óvulo. E ela também é afetada por tudo aquilo que a gente já falou: dieta, sono, estresse, álcool. E é por isso que essa mudança de perspectiva é a coisa mais importante. É sair dessa visão antiga, ultrapassada, de que isso é uma responsabilidade da mulher e entender a realidade. Essa é a jornada de um casal, ponto final. Tudo o que foi dito até aqui se aplica igualmente aos dois. E o que significa essa parceria na prática? Significa que os dois fazem os exames, que os dois mudam a alimentação, que o parceiro não só sabe o que é a janela fértil, mas participa ativamente. E talvez o mais fundamental de tudo, que um oferece suporte emocional para o outro, dividindo os medos, as esperanças e a carga mental dessa jornada. No fim das contas, a grande verdade é esta: quando os dois estão de corpo e alma nessa jornada, totalmente presentes e comprometidos um com o outro, a experiência inteira se transforma. A jornada fica mais leve e, honestamente, as condições físicas e emocionais para que a gravidez aconteça se tornam as melhores possíveis. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Não é sobre mudar tudo da noite para o dia, é sobre dar o primeiro passo. Olhando para tudo isso que a gente conversou, qual é a primeira pequena atitude que vocês, como parceiros, podem tomar juntos ainda hoje para começar essa jornada como o time que vocês são?